Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Igor Ferreira aqui falando. Vamos aqui fazer comentários breves e rápidos em relação à prova de física da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Aconteceu nesse final de semana, dia 16 de 8 aí de 2026, e hoje eu gostaria de trazer aqui pontos bem simples falando sobre essa prova de forma rápida e objetiva, tá bom? Então, para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, eu te convido, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para que você seja lembrado de todas as lives, aulas e conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês. Obviamente, você pode também compartilhar esse vídeo para mais pessoas que estão fazendo esse concurso. E não se esqueça, pessoal, já chegou no vídeo? Deixa o like, beleza? É o que eu peço para cada um de vocês. E um ponto muito importante, eu gostaria de falar que em breve nós teremos aí a maior plataforma de física para as carreiras militares. Você vai conhecer o arsenal da física, tudo bem? Então vai ter tudo ali que você precisa para dominar a física para os concursos militares. Pode ter certeza disso. E eu te convido também a participar do nosso grupo gratuito de estudos, tá, pessoal? Então, acesse aí, é só você direcionar a câmera do seu telefone para esse QR Code e você vai estar no nosso grupo de estudos. Então, um grupo organizado, do qual pergunta aí o que vocês estão tendo de necessidades, dúvidas, para trazer conteúdo aqui no canal. Então, acesso direto comigo aí, beleza? Então, acesse o nosso grupo de estudos aí. Fechou? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa prova de física? Então, vem comigo. Olha só, primeiramente, antes de falar se ela foi fácil, difícil, mediana, nós vamos resolvê-la aqui juntos de forma muito rápida, tudo bem? Então vamos aqui à primeira questão? Vem comigo. Ela diz o seguinte, ó, questão 57. O gráfico ele mostra a velocidade de um automóvel que se desloca por uma avenida retilínea em função do tempo. Então, entre os instantes t0 e t1 e entre os instantes t1 e t2, o automóvel está respectivamente em. Nós queremos saber o tipo de movimento. Galera, como vocês têm aqui um gráfico de velocidade em função do tempo, você entende o quê? Que a inclinação determina a aceleração, tá bom? Então, se aqui nós temos um movimento que tem uma determinada inclinação, ali nós vamos tirar a aceleração do corpo. Então, realmente, nessa primeira etapa, nós temos um movimento uniformemente variado. Nessa segunda etapa, a inclinação é nula, não tem aceleração. Então, quer dizer que você tem um movimento uniforme. E você também pode entender, opa, a velocidade variou à medida que o tempo passa? Movimento variado, aceleração constante no caso. Na segunda etapa de T1 a T2, a velocidade permaneceu a mesma à medida que o tempo passa, movimento uniforme. Então, galera, não resta outro ponto a não ser marcarmos a alternativa letra A, movimento acelerado, movimento uniforme. Muito simples a questão. Vamos lá para a próxima? Questão de número 58. Uma questão que ela falava o seguinte, ó, nós temos ali um beija-flor de massa 5 gramas e está batendo as suas asas no ar, sem se deslocar sobre a ação apenas de seu peso e da sua força, de sustentação provocada pelo batimento de suas asas. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e eu tenho aqui no caso a intensidade da força de sustentação que esse beija-flor está sujeito é igual a, pessoal, ele está batendo as asas para sustentar o seu próprio peso. Então, o que você precisa entender dessa questão? Que a sua força de sustentação, vamos escrever dessa forma, tem que ser igual ao peso. E o peso dele é dado pela massa vezes a sua gravidade. Então, pessoal, fica fácil, que a massa ali no caso, ela vai ser dada por quanto? Eu posso pegar o valor 0,005, tá? Porque é 5 gramas dividido por 1000, tá? E eu vou multiplicar por 10, galera. Então, o peso, que seria a sua força de sustentação, vai ser o valor de 0,05 newtons. E aqui nós temos a questão de número 58, de forma muito tranquila. Letra B é a alternativa correta, tudo bem? Vamos lá para a próxima? A questão de número 59, uma questão teórica, que falava o seguinte: a figura mostra três situações em que uma pequena esfera é solta a partir do repouso de uma altura h. Então, nós temos ali, ó, todas saindo do mesmo nível de altura, tá bom? Na situação 1, a esfera cai em queda livre, na situação 2, a esfera desliza uma rampa plana, e na situação 3, a esfera desliza é uma rampa côncava. Considerando que a esfera não gira e não ocorre perda de energia mecânica em nenhuma das três situações, a relação entre as velocidades V1, V2 e V3 com que a esfera chega ao final da descida nas situações 1 e 3 é... Pessoal, o que você tem que pensar? Conservação da energia mecânica. Você sabe que a energia lá em cima é exclusivamente potencial gravitacional. Elas têm a mesma altura, têm a mesma energia potencial. Se todas vão chegar ao solo, consequentemente, o desnível é o mesmo, eu vou converter integralmente a energia potencial em cinética. Então, não tem como as velocidades serem diferentes. Todas as três velocidades são iguais. Ô Igor, qual que é o fator dessa velocidade? Como que nós podemos calcular isso? Simples, galera. Você tem que entender que a sua energia potencial ela é dada pela massa, pela gravidade e pela altura. E a sua energia cinética é massa, velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Você pode simplificar aqui as massas e você pode isolar aquela velocidade.
Então a velocidade de todas V1, V2 e V3 vai ser dada por raiz de 2GH. Pronto, é só isso. Se você quisesse fazer uma conta para provar, seria este o cálculo, beleza? Agora nós vamos para a questão de número 60. É uma questão que muitas pessoas tiveram dificuldade, tá bom? E vamos aqui ao caso da mesma. Em determinado dia, a temperatura do ar, aqui no caso na cidade de São Paulo, atingiu um valor de 11 Celsius e o valor máximo de 22 Celsius. No instante em que, olha só pessoal, presta atenção na pergunta, no instante em que a temperatura atingiu o valor máximo, as partículas que compõem o ar tinham, em média, em relação ao instante em que atingiu o valor mínimo, então olha só, em relação, eu estou comparando, ó, em relação ao instante que atingiu o valor mínimo. Eu quero saber, a temperatura, o que dela é maior? Olha lá, a temperatura máxima em relação à mínima, o que é maior? Muitas pessoas tiveram dificuldade nessa interpretação. Eu quero saber o que é maior do valor máximo da temperatura em relação ao mínimo. É essa a pergunta, tudo bem? Então, o que acontece aqui, galera? Praticamente não é energia potencial gravitacional, não é o calor específico, não é a capacidade nem a quantidade de calor. A temperatura, pessoal, nós temos que imaginar que é o grau de agitação molecular. Então, se eu aumento a temperatura, consequentemente, o grau de agitação molecular aumenta e a sua energia cinética, tudo bem? A sua energia cinética é maior, está aumentando, tudo bem? Então você pode entender aqui, ó, que a sua energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura absoluta das moléculas. Beleza? Então, bem tranquilo, tá, galera? Questão muito simples mesmo, tá certo? Vamos lá. Questão de número 61, uma questão legal, não tão complicada, envolvendo aqui força elétrica. A figura mostra três partículas x, y e z, eletrizadas com cargas positivas de mesmo valor e fixas ao longo de uma reta horizontal. Então aqui está a carga x, a carga y e a carga z, tudo bem? Lembre-se das distâncias, ó, aqui a distância é d e de y para z é uma distância 2d. Só aí a gente já percebe aquelas relações de força, tá, pessoal? Que a força elétrica, não é? Ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado, tá certo? Então vamos lá. Nessa igualdade, K é uma constante, Q1 e Q2 são os valores das cargas em módulo e das cargas elétricas das partículas e D é a distância entre elas. Na situação representada na figura, cada partícula está sujeita à ação das forças aplicadas pelas outras duas. Então todas as cargas estão fazendo força entre si, tá bom? Nós queremos saber o quê? Eu quero saber os sentidos das resultantes dessas forças sobre cada uma das partículas x, y e z, respectivamente. Elas estão para onde? Então, vamos lá. Primeiro caso, eu tenho que entender que aqui, galera, a partícula y, vamos falar em relação a x. A y empurra a x para a esquerda, tudo bem? Então, nós temos essa força naquela direção e sentido. Vamos aumentar um pouco aqui a caneta. Pronto, então olha só. Aqui eu tenho uma força que a y faz na x para a esquerda, porque é uma repulsão. Da mesma forma com que a z também faz uma força de repulsão na x naquela direção e sentido. Então ali, ó, não tem como, ali eu tenho a força que tanto a y e a z estão fazendo nela naquela direção e sentido. Então é para a esquerda. A resultante em x é para a esquerda. No caso da y, a x está empurrando ela nessa direção e sentido. Então aqui eu tenho a minha força x. No caso, a z empurra a y para a esquerda por repulsão, tudo bem? Então nós temos aqui uma força que ela vai ser um pouco menor por conta da distância, né, galera? Olha aqui, a distância de z a y é grande, então a força é 4 vezes menor, se nós formos pensar. E essa aqui é a minha força que z aplicou em y. Então, qual é a resultante em y? A fx, sendo maior, nós vamos ter, obviamente, aqui em y, uma força resultante para a direita. Tudo bem? Vou colocar aqui de azul, ó, de verde, perdão. Força resultante aqui para a direita em y. No caso da z, pessoal, a mesma coisa da x. Tanto a y quanto a x empurram o z para a direita por repulsão. Então, aqui ficou muito tranquilo. Então, nós temos aqui nessa carga, na z, a força com que a x aplica e a y aplica para a direita. Então, pronto. Como que ficou o movimento aqui? X para a esquerda, Y direita e Z direita. Então, esquerda, direita e direita, tudo bem? A alternativa correta é a letra B, questão muito tranquila aí, tá, galera? Muito tranquila mesmo, tá certo? E por último, nós temos a questão de número 62. E o que ela nos diz? Quando a lâmpada de um dos faróis de um determinado automóvel está acesa, ela é atravessada por uma quantidade de carga elétrica igual a 240 coulombs a cada minuto.
nesse intervalo de tempo, o valor da corrente elétrica média nessa lâmpada é igual a. Lembrando, pessoal, o conceito de corrente elétrica é dado o quê? É carga por tempo. Coulomb por segundo é a unidade ampere. Então, aqui está por minuto. Eu tenho que fazer essa simples conversão. Então, vamos lá. Ó. A nossa carga, a nossa corrente elétrica média vai ser, então, a carga dividida pelo seu intervalo de tempo, não é mesmo? Então, a carga nós temos 240 coulombs e o tempo 60 segundos. Obviamente, pessoal, nós teremos aqui então uma corrente elétrica de 4 amperes, tudo bem? Que é coulomb por segundo. Então, alternativa correta, letra D. Tudo bem, pessoal? E aí, o que vocês acharam desta prova, pessoal? No meu ponto de vista, uma das provas mais tranquilas que ocorreram nos últimos anos, tá bom? Então, vocês perceberam, né? Se você não tinha visto o gabarito dessa prova, não havia corrigido mesmo, envie para uma pessoa que não corrigiu, não sabe o seu resultado. Então, olha só, no quesito do conteúdo de física, tudo bem? Questão aqui de número 57, letra A. Nós temos aqui, ó, 58, letra B. Questão 59, letra E. Questão de número 60, letra C. Questão de número 61, letra B. E a questão de número 62, letra D. Tudo bem? E assim, nós encerramos aqui essa correção rápida dessa prova, que foi muito tranquila mesmo. Galera, então, mais uma vez, eu peço a cada um de vocês que deixem um comentário nesse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas. Eu quero saber de você, quais são as suas necessidades para essa prova de física do Barro Branco? E aí, você vai estar bem preparado para o próximo ano? Se não foi bem nesse, ou se foi bem, deixa aqui o seu resultado abaixo. Eu quero saber como você foi nessa prova e o que você achou do nível da prova de física nesse concurso. Então, estou aguardando aí, galera. Forte abraço, tamo junto. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!